Um bom dia! Muito bom dia a todos que me acompanham aqui no Magali Vivendo. Eu sou Magali Lopes e hoje eu trago para vocês um assunto que causa polêmica, que traz vários assuntos juntos, né? Mas super necessário para se falar quando a gente fala de diversidade, de respeito. Porque quando a gente está aqui nas redes sociais, não tem como você não trabalhar diversidade e respeito, tá bom? Bom, eu tô enviando aqui no aviãozinho, já tô aqui na Asa Delta, enviando para os meus amigos, para as minhas amigas, e eu espero que você esteja fazendo o mesmo para compartilhar com as pessoas, para todo mundo poder assistir essa live, porque diversidade e respeito é um assunto que permeia para o mundo. Não é só para a comunidade LGBTQIA+, não é só para a comunidade de evangélicos, não é só para a comunidade de qualquer coisa. Todos nós merecemos respeito, todos nós merecemos carinho, todos nós merecemos amor. E hoje eu quero exclusivamente falar sobre um pouco, gente, um pouco do que eu venho aprendendo sobre a comunidade LGBTQIA+, tá? Bom, vamos lá. Eu não vou começar de onde todo esse respeito, esse carinho começou, mas eu não posso deixar de falar de algumas pessoas muito importantes para mim nessa caminhada, nessa trajetória, tá bom? Então vamos lá. Terminando aqui de enviar para os meus amigos, eu espero que vocês também enviem, tá certo? E concluindo aqui, já mandei para algumas pessoas que são todas muito importantes, mas como tem um limite, quando você envia esse aviãozinho, tem um limite de quantidade de pessoas para você enviar, então eu enviei não para todos, né? Tá? Então colabora aí e já vai enviando. Olha só, o nosso assunto de hoje é sobre LGBTQIA+. Magali do céu, o que é tudo esse monte de letra que tem? Bom, eu sou obrigada, né, a falar sobre a história de toda essa luta, a história de tudo isso que vem acontecendo e alguns conceitos que estão sendo bem discutidos e são necessários pra gente entender aqui nas redes sociais. Eu tô na minha cama, tá, gente? Tô bem à vontade aqui e vamos lá. Iniciando, né, lá atrás, há anos e anos atrás, quando, na modernidade, tá, gente? Eu não vou falar da história lá, da pré-história da LGBT, vou falar do mais recente aqui, desse último século pra cá. A gente teve a sigla GLS, que era a sigla que eu, que sou, né, uma simples humana aqui, conhecia, tá? E eu venho me comunicando com pessoas, com diversidade. Deixa eu abrir a janela que eu tô com calor. E essa diversidade aumentou, né? Não são mais só GLS, que a gente pode falar aí de gays, lésbicas e simpatizantes, que na época eram as pessoas que frequentavam os mesmos ambientes, os mesmos lugares, barzinhos, porém não tinham uma opção sexual, uma opção, enfim, de vida bem resolvida para assumir alguma coisa, ou até mesmo, né, que simplesmente gostava de estar naquele ambiente pelo respeito pela diversidade ou porque tinha alguém ali que era amigo, tá certo? O que a gente vai falar aqui um pouquinho mais é sobre como isso veio evoluindo. Por quê? Porque ampliou-se, né, a parte de diversidade, a parte de respeitar. As pessoas foram se incluindo, se colocando nessa posição do LGBT, tá? E aí do GLS tirou o S, tá? Há muitos anos atrás já, eu nem sabia, mas tirou o S e colocou então aí o LGBT, que aí ao invés de ser só gays, lésbicas e simpatizantes, agregou esse B e o T, porque aí incluiu gays, lésbicas, simpatizantes, né, que tirou o S, mas as pessoas continuaram a frequentar, e aí teve um assumido aí de bissexualidade,
tá? O B de bissexuais e o T de transexuais, que são as pessoas que realmente faziam aquela escolha e faziam toda uma transformação na sua parte física. Desculpa. Bom, eu esperava conseguir fazer essa live no meu computador para poder mostrar essas siglas onde eu pesquisei e tudo mais, mas é muito simples, é só você ir lá no Google e digitar LGBT, LGBTQIA+, e você vai entender um pouco mais do que cobre toda essa diversidade, tá? Mas eu trouxe uma colinha aqui pro quarto. Meu filho tá lá estudando no computador, mas eu trouxe uma colinha aqui pro quarto. Então vamos à sigla completa do LGBTQIA+. GLBT continua sendo lésbicas, né? Gays, bissexuais e transexuais. E aí veio a sigla A, que é o transgênero, tá? Que são pessoas que não tá dando a mínima importância pro que é sexo, pra se é feminino, se é masculino, é trans, tá? Transgênero, a pessoa simplesmente ela transita ali, né, dentro das suas escolhas. O que é o queer, tá? Que é binário, é uma construção social, tá? E o I, que é intersexo, ou seja, as pessoas têm não só a parte hormonal, genital e cromossomos, mas também características mais físicas, biológicas, que não se encaixam nessa norma binária do feminino e masculino, tá? Bom, o intersexo, então a pessoa, você fica até em dúvida, nossa, é menino ou menina, tá? É homem ou é mulher? Porque ela simplesmente tem essa questão hormonal, onde ela tem essa diversidade. Gente, eu não tô cumprimentando todo mundo que tá entrando, mas todos sejam muito bem-vindos, tá? Porque eu não quero fazer uma live muito extensa, vai ficar gravada no IGVT e depois quem quiser assistir de novo para entender um pouquinho mais. Então, olha só, o queer, que era esse que eu tava falando, do binário em construção social, tá? Ele é uma pessoa que não só fez as opções, né, sexuais, mas ele está em construção disso com ele mesmo. E o intersexo, aí já é uma parte hormonal, já é uma parte física, que é a letrinha I. Então, quando a gente vê LGBT, até aí a gente estava meio acostumado. O Q de queer, o I de intersexo, a gente tem que saber que são situações de vidas diferentes, tá? O A, LGBTQIA, o A significa assexual, é a pessoa sem atração afetiva, tá? A sexualidade para ele não faz sentido, tá bom? Independente de gênero, se é homem ou se é mulher, a pessoa pode simplesmente ser assexual, ela não tem atração sexual. E isso pode ser uma escolha, isso pode ser uma parte física, hormonal, tá bom? Não tem que fazer assim, mas tem tratamento pra isso? Gente, não tem, tá? Não tem que... Tem gente que vai atrás, tem gente que não vai atrás, isso daí vem dentro da parte da diversidade e do respeito que a gente vai falar já já, tá certo? E aí, o mais, o plus, né? Que abriga toda essa diversidade de possibilidades e de orientação sexual e de identidade de gênero que a pessoa tiver, que ela estiver ou que existir, tá? Então, vamos lá. GLS, que é de 30, 40 anos atrás, tá? 20 anos atrás. LGBT, que vem sido muito mais usado. E de um tempo pra cá, eu não sei quanto tempo, tá? Mas de um tempo pra cá, vamos dizer aí 6 meses a 1 ano, não mais do que isso, teve todo esse boom dessa sigla LGBTQIA+, QIA+, tá? Eu acho que, falando aqui em questão de respeito e diversidade,
Não tem nada hoje que abrange mais tudo o que há de diversidades e possibilidades com relação à sexualidade, com relação a opções, com relação à genética, com relação a tudo que vem acontecendo, né? Do que uma sigla dessa. E aí, como eu tô aqui para falar sobre empoderamento feminino, que é essa a minha pegada, tá, gente? Eu vejo assim, eu não tenho como falar a respeito de empoderamento feminino e não de respeitar essa diversidade. Não tem como eu trabalhar com respeito à mulher, com respeito à sexualidade feminina, com respeito ao empoderamento feminino, se eu não tiver claro dentro da minha cabeça, que é o que eu venho aprendendo, tá, gente? Como eu coloquei lá na chamada, lá no feed, não é sobre o que é certo, sobre o que é errado, não é sobre o que tá fechado. Muito pelo contrário, eu acho que esse mais vem trazer pra gente uma abertura de gênero, uma abertura de realmente entender que não há nada fechado, tá? E como eu trabalho esse empoderamento feminino, eu preciso aprender, não quer dizer que eu já sei, aprender a respeito dessa comunidade, a respeito das necessidades que eles têm, para poder fazer esse atendimento de acordo. Então, olha só, quem tá me seguindo, quem me conhece, sabe que eu trabalho a parte de marketing, de divulgação e de comunicação. Como que a gente se comunica com esse público? Como que a gente entra em contato com essas pessoas que têm essa necessidade também de se comunicar, que têm essa necessidade também de levantar a sua bandeira, e como a gente se respeita e como a gente se respeita o próximo. Gente, é muito abrangente e é muito diverso de tudo aquilo que a gente tem vivido dentro de uma sociedade moralista, dentro de uma sociedade que prega o paternalismo, né? E a gente precisa ampliar a nossa mentalidade com relação a conceitos de vida. Quem aqui não foi criada perguntando, você vai brincar com isso ou você vai brincar com aquilo? Isso não é para menino, isso é para menina, ou leva isso, ou leva aquilo, não leva isso não é adequado para você. Então, assim, além da construção do social, além da construção da vida como desde a infância, né? A gente tem hoje zilhares e zilhões de pessoas que precisam conhecer mais a respeito de tudo que envolve essa comunidade para poder melhorar a sua comunicação com ela. Tem tantos preconceitos, gente, tem tanta coisa que vai contra o respeito, o amor ao próximo, que é muito sutil, que é muito intrínseco do ser humano que viveu a sua história antropológica até aqui. Então a gente precisa olhar com detalhes, até mesmo frases prontas que nós temos, até mesmo colocações corriqueiras, né, que até então não eram vistas como coisa de discriminação, não era vista como uma parte de desrespeito, era simplesmente falar e pronto, porque era comum. Mas, como nós somos seres em evolução, como nós somos pessoas que precisam aprender, eu fico imaginando como seria se não existisse a questão sexual. Se não existisse o feminino e o masculino. E quando a gente pensa nisso, vem toda uma... Quando eu penso nisso, vem toda uma questão de assim, nossa, é a polemização da polemização, porque tem pessoas que se baseiam no feminino e no masculino para definir quem é, né? E se eu fosse homem? E se eu fosse gay? E se eu fosse lésbica? E se eu fosse assexuada, né? E se eu fosse transgênero, tá? Presta atenção, gente. A gente se colocar na situação do outro
Não é só você pensar, eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Porque, por exemplo, numa questão sexual dessa, tem gente que gosta de apanhar. Não é o normal, mas tem gente que gosta. Então, como que eu vou falar pra outra pessoa assim, não faz pro outro aquilo que você não quer pra você, se a outra pessoa de repente gosta daquilo, tá? E aí, cai por terra uma frase muito feita, muito falada, que é dessa questão de amor ao próximo. Não faça pro outro o que você não quer que seja feito pra você. A gente tem que ampliar essa visão para chegar a uma comunicação efetiva com toda essa diversidade. Porque assim, não compra uma roupa pro outro que você não compraria para você. Não conversa com o outro sobre alguma coisa que você não gostaria que conversassem com você. Então, é uma ideia de superar conceitos atuais, não para excluir, mas para incluir a sociedade em conceitos mais amplos de respeito e diversidade. E aí, pelo que eu tenho aprendido, gente, não quer dizer que eu sou certa, não quer dizer que eu sou errada, eu ainda tô aprendendo. Eu acho muito importante a gente buscar Deus nessa questão toda. Porque ele simplesmente não tem uma escolha, ele simplesmente é. E se nós formos ver que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós simplesmente somos o que somos. E estamos evoluindo para sermos melhores. Como que você julga uma pessoa por questões se você ainda nem entende essas questões? E se você conhecesse essas questões, se você julgasse, se você acreditasse que você conhece dessas questões, por que julgar de uma maneira negativa? Eu tô falando isso por causa de todo o preconceito que eu vejo na internet, que eu vejo que ainda existe, que eu vejo que ainda tem pessoas que são homofóbicas, que são transfóbicas, que são bifóbicas, que são tudo que é coisa fóbica também. E aí eu respeito a essas pessoas que têm uma ideia que não é socialmente aceita, porém que provavelmente tem transtornos na sua criação, tem transtornos na sua forma de expressar o que sente. E aí me diz uma coisa, será que essas pessoas estão incluídas no mais? Será que a gente consegue entender que da mesma forma que essas pessoas do LGBTQIA+, sofreram por décadas e séculos discriminação, exclusão e preconceito, será que a gente também não está excluindo hoje, com o respeito que a gente tem que ter pelas comunidades diversas, será que a gente não está excluindo aquele que ainda não está entendendo o que está acontecendo? Então, esse vídeo, esse GTV, ele é um manifesto de apoio à comunidade LGBTQIA+, a qual eu respeito e tenho enorme carinho, tenho grandes amigos e tenho pessoas que eu conheço aqui da internet que eu adoro muito, eu acompanho e eu vejo o máximo que eu posso dentro das minhas possibilidades, né? Como por exemplo a Tchaka Drag Queen, como por exemplo o Fale com o Chefe Carlito, como por exemplo o Lucas Figurinista, que são pessoas que eu tô sempre postando aqui, a Fernanda Cantora, que é minha amiga simplesmente há mais de uma década, e com ela que eu comecei a entender lá atrás, né, 15 anos atrás, o que era a comunidade LGBT. O que era, na época, a comunidade GLS, que agora só amplia. Então, assim, dentro do meu coração, eu tenho uma questão de acolher essa comunidade, mas também acolher aqueles que não sabem o que está acontecendo.
porque simplesmente foram criados por pessoas que tinham enraizado esses preconceitos, tinham esses valores paternalistas muito forte, né? Uma questão de visão muito forte com relação à sexualidade, ou é homem, ou é mulher, ou não existe, né? E não aceitar a diversidade, porque achava que isso tudo era muito errado. Então, pessoas que foram criadas assim, elas precisam receber informações. E aí, eu entro numa outra questão. Como essa informação chega nas pessoas? Porque a gente vê aí outras mídias, que eu espero que eu não tenha que falar aqui, né, exatamente qual, a forma como é embutido na cabeça das pessoas, como se as pessoas tivessem que ser LGBTQIA+. Primeira coisa, que é o meu conceito de vida e que eu levo para todo lugar que eu vou. Ninguém tem que porra nenhuma. Ninguém. A única coisa que a gente precisa realmente, e aí vai de cada um, do respeito de cada um, vai do entendimento de cada um, é ter amor ao próximo. E quando eu tenho amor ao próximo, porque eu uso isso na minha vida, eu vou entender aquele que faz o preconceito, aquele que sofre o preconceito, e eu vou tentar entender como eu posso colaborar com isso. Outra coisa, eu não preciso ser gay, lésbica, simpatizante, trans, queer, intersexo, assexuado. Eu não preciso ser mais nada. Eu só preciso ser quem eu sou para apoiar todas as causas que eu quiser. Então aqui nesse espaço fica aberto para toda a comunidade LGBTQIA+, para se posicionar. Manda vídeo, pode mandar IGTV, pode mandar para mim pelo direct, vídeos querendo explicar a sua posição. Eu vou buscar repostar a todos que quiserem, se comunicar. Vamos agendar de fazer live, de se comunicar melhor, para trazer entendimento e não para trazer mais ódio ou mais discriminação ainda, sabe? Com aquele que não sabe, com aquele que não entende, com aquele que não vive essa realidade, ou que vive de uma maneira diferente da sua e que não sabe o que é respeito, não sabe o que é amor próprio e precisa vivenciar isso, tá certo? Respeito é tudo, né, Carla? Só que sabe de uma coisa? As pessoas estão querendo fazer engolir o LGBTQIA+. E eu acredito, e pra mim, né, eu tenho certeza que muito mais do que fazer as pessoas aceitarem de qualquer jeito, a gente precisa educar, a gente precisa realmente respeitar até quem não entende, para poder trazer uma informação de verdadeira qualidade, porque senão fica embutido na cabeça como se fosse uma obrigação você ser gay, você ser lésbica, você ser trans, você ser queer, você ser intersexo, ou você ser qualquer outra coisa, ou ser mais qualquer outra coisa, para poder apoiar essa comunidade. E isso não é verdade. Você pode ser o que for. Se você quiser ter respeito, se você quiser ter amor ao próximo, você tem. Bom, terminado essa questão até aqui, agora eu vou entrar numa questão, numa pegada mais empreendedora, tá bom? Olha só. Quem me segue, quem tá aqui, quem me acompanha, sabe que a gente trabalha a questão de comunicação, de Instagram e de atendimento nas redes sociais, e de atendimento ao cliente, e de buscar lead qualificado, e de crescimento. Me fala uma coisa. Quando você faz aquela ideia de seu cliente ideal, você já pensou que seu cliente ideal pode ser da comunidade LGBTQIA+? Você já pensou como atrair essa comunidade tão deixada de lado, que tem um fluxo ali interno, né, muito grande dentro deles? Como atrair essa comunidade para conhecer os seus produtos e seus serviços? Eles consomem muito mais do que vocês imaginam, e eles consomem de tudo como qualquer outro, desde o papel higiênico,
a comida, um atendimento terapêutico. Eles estão aqui na internet bombando. E aí, como que você atende essa comunidade? Qual o conhecimento que você tem para fazer um atendimento uau com essas pessoas, um atendimento de excelência com essas pessoas e o seu negócio ser visto como uma pessoa, um empreendimento, um serviço, um produto que respeita essa comunidade? Para pensar nisso. Vamos agregar mais conceitos profissionais nesse assunto, porque olha só, aí é a parte que eu mais gosto, né? Se a gente respeita o próximo e se a gente traz esse próximo para mais próximo de nós, o quanto de movimento a gente está fazendo para realmente acontecer o respeito e a diversidade. Porque não é só da boca para fora, gente. Não é só falar, é viver, é entender. E não quer dizer que você precisa viver com gays, com lésbicas, com pessoas trans, não. Quer dizer que você pode entender um pouco mais sobre a necessidade que esse público tem de ser entendido e de como essas pessoas precisam ser atendidas. Tá certo? Qual o respeito que elas precisam? Qual o respeito que elas querem? Qual o respeito que elas entendem que é respeito? Tá certo? Então, eu vou deixando esse recado por aqui, de como a gente ainda tem que aprender, de como a gente precisa aprender a respeitar e a entender o que é diversidade e a deixar esse espaço aberto. E a senha de hoje, para quem tem acompanhado, eu tenho sempre deixado as senhas, né? É uma comunidade LGBTQIA+, que precisa ser atendida. Então, para quem quer conhecer os meus produtos, conhecer o meu serviço, conhecer o atendimento de criação de posts, de comunicação com o cliente, porque tem empresários dessa área também que são todos maravilhosos e muito dedicados. Venham conhecer o meu trabalho, me ensina a respeitar essa comunidade, traz para mim a necessidade que vocês têm e usa a senha de hoje, o código de hoje de desconto, que é diversidade, né? Então, se você tem alguém que você sabe que é empreendedor, empreendedora e tá dentro dessa comunidade LGBTQIA+, passa para ele essa live, fala para ele me entender o meu propósito aqui nesse momento e como que ele pode me ajudar e a gente crescer ainda mais, atendendo melhor o nosso público, atendendo melhor a nossa comunidade e atendendo a todos com muito respeito e carinho. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui, porque eu não quero que fique muito longo. Vou deixar também, vamos ver se conseguir esvaziar o celular o suficiente para ter esse vídeo gravado lá no YouTube, tá bom? Um ótimo dia para todos, para todas, para todos os mais, para todos os menos. E vamos nessa, vamos adiante, porque o dia tá só começando. Tchau, tchau.